Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso. Falaremos hoje de pacotes e reaproveitamento de código. Bem, na medida que a gente vai criando códigos maiores, cada vez mais profissionais, é bom que nós tenhamos uma certa organização, logo porque os projetos vão crescendo, ficando maiores, mais bibliotecas, mais subunidades. Então é preciso de uma certa forma para organizar o nosso código de forma que fique fácil para a gente manter ou para que outras pessoas mantenham o nosso código. Criar um único projeto grande num único arquivo fica inviável, né? A ideia é que você divida o seu programa em subunidades funcionais. E muitas vezes é necessário trabalhar com equipes, né? Então você não fica com um único arquivo e onde todo mundo vai compartilhar esse arquivo. Você pode dividir o projeto em subunidades. Então, uma pessoa fica com cadastro de livros, outro fica com cadastro de funcionário, outro fica com cadastro de alunos, outro fica com cadastro de empréstimos, pensando no sistema de gerenciamento de empréstimo de livro na biblioteca. Pessoas diferentes podem trabalhar em módulos diferentes, separados, e depois unir isso de forma bem mais simples, melhor do que trabalhando com um único arquivo. Subunidades funcionais podem ser aproveitadas em vários projetos. Imagine que você precisa fazer cadastro de aluno para alguma coisa, cadastro de aluno para não sei o que lá. Então, se você já tem um cadastro de aluno pronto, você apenas reaproveita aqueles arquivos que já foram criados anteriormente e apenas insere no seu novo projeto. Então, algumas formas que a gente já viu de organizar os nossos projetos são funções, módulos, classes e pacotes. As funções, elas agrupam um conjunto de comandos que tem um determinado objetivo a ser alcançado. Então, cada arquivo .py é um módulo e dentro desse módulo nós podemos colocar várias e várias funções. Classes agrupam atributos e métodos que trabalham com um determinado tipo de dado dentro de uma única estrutura que nós chamamos de classes. Também vimos, é possível quando se cria módulos botar várias classes dentro de um único módulo, dentro de um único arquivo. Então, da mesma forma que nós vimos lá em programação 1, que nós podemos importar funções de módulos, nós também podemos importar classes de módulos, né? A forma é basicamente a mesma. Também temos a outra forma de organizar o nosso código, que são através de pacotes, né? Os pacotes são pastas, e essas pastas agrupam módulos e módulos agrupam classes ou funções, né? Sempre a gente divide de forma que mantenha subunidades funcionais que têm objetivos comuns. Por exemplo, eu posso criar um pacote com o nome, por exemplo, redes, outro pacote com sons, outro pacote como segurança. Dentro do pacote redes, por exemplo, eu posso ter vários módulos diferentes e cada dentro desses módulos eu posso ter funções ou classes diferentes. Então depende como você quer organizar o seu projeto. Nós já vimos todos esses conceitos, né? Vamos apenas fazer uma revisão. Qualquer coisa, abram lá as aulas de programação 1, lá falando sobre funções, classes também em programação 2, então vai ser apenas alguma revisão. Nas funções, nós precisamos da palavra-chave f, seguido do nome da função e uma lista de parâmetros. Depois da lista de parâmetros, nós temos os dois pontos e um bloco de comandos. Nós vimos que o bloco de comandos tem que estar todos alinhados aqui. Nós chamamos disso de indentação. Essa é um exemplo de função sem retorno e essa aqui é uma função com retorno. A diferença é apenas nesta palavra aqui, return, né? Que ele vai ter que retornar um valor. Ou seja, este valor que vai ser passado aqui é o que vai substituir onde você chamou a função no seu código. Uma função pode ser definida em qualquer parte do código. Você pode criar até mesmo uma função dentro de uma função. Em qualquer lugar você pode criar uma função e utilizar, né? Dentro de um bloco, dentro de um bloco, dentro de um bloco e assim sucessivamente, né? Você cria sua função, utiliza. Agora tem que lembrar a história dos contextos, né? Se ela foi criada dentro daquele contexto, ela só vai existir dentro daquele contexto. Exemplo aqui de função sem retorno, né? Nós temos aqui a função sem retorno. Veja que ela não gera nenhum valorzinho aqui. Eu tenho aqui função maior sem retorno, 10,5. Veja que ela não retornou nada, não tem o comando return aqui. Ela apenas executa esse comando ou executa esse comando aqui, dependendo desse teste. Já a função maior com retorno, 10,5, veja que ela tem a palavra return, que ela vai retornar A se A for maior, se não, ela vai retornar B. E esse valor retornado A ou B será passado para a função print. Então veja que isso daqui vai ser substituído por A se o A for maior, ou então por B se B for maior. Diferente daqui que não tem substituição nenhuma, porque aqui não tem retorno e aqui tem retorno, vai substituir esta função aqui. Os módulos, como falamos lá em programação 1, né, são
arquivos com a extensão .py, agrupam funções, dados, classes. Todo módulo tem um nome, o nome é o nome do arquivo sem o final .py. Podemos usar os recursos de um módulo através de importação, nós vimos lá em programação, mas veremos novamente aqui. Então, recomenda-se por recursos relacionados dentro do mesmo módulo. Então, nós podemos importar de duas formas. From, o nome do módulo, importe apenas a função, certo? Aí você utiliza diretamente a função, ou você pode importar todas. Importe módulo. Então, você quer dizer o quê? Que vai importar todas as funções do módulo. A diferença é que você vai utilizar apenas a função. Aqui você vai precisar utilizar sempre o nome do módulo seguido da função que você quer. Então vamos lá, eu tenho essa pasta aqui chamada matemática. Dentro dessa pasta eu tenho dois módulos, o módulo main e o módulo aritmética. O módulo main tem apenas o nosso ponto de partida padrão, né? Aqui dentro nós usaremos essas funções aqui. Maior entre A e B, menor entre A e B e entre A e B. Só que essas três funções estão dentro do módulo aritmética, não estão aqui dentro, elas foram definidas aqui dentro. Então nós precisamos de uma forma de dizer, olha, o código não está aqui, está aqui dentro. Abre esse arquivo, pega todo o código que está lá e traz para cá. Então para isso nós usaremos o import. Vamos lá, dentro do módulo aritmética nós temos a função maior AB. Se o A for maior, retorna A, se não, retorna B. Menor, se o A for menor, retorna A, se não, retorna B. E o entre A e B, que ele vai verificar o seguinte: A, B, se B é menor do que A, então retorna BA. Ou seja, eu não posso botar entre 3 e 1. Tem que ser entre 1 e 3, certo? Ou seja, sempre o A tem que ser menor do que B. E aí, nesse caso, só para corrigir a posição, essa saídazinha aqui. Se não, ele vai retornar aqui uma lista entre os elementos que estão A mais 1 até B menos 1. A gente sabe que esse daqui, o range, vai até o anterior do B, ou seja, do posterior do A até o anterior do B. Dentro dos nossos módulos, podemos ter variáveis, funções, classes. No nosso exemplo aqui, nós temos apenas funções. Agora, nós estamos no arquivo .main. Então, qual é a forma da gente utilizar essas três funções definidas lá em aritmética? Como esses arquivos estão na mesma pasta, aqui dentro eu posso chamar diretamente aritmética, já que nós estamos na mesma pasta que eu estou. Do arquivo do módulo aritmética, importe as funções maior, menor e entre. Veja, eu especifiquei cada uma delas separando através de vírgulas. Então, a partir deste momento, o módulo main sabe o que é maior, menor e entre. Classe nós já vimos desde a aula 2, né? Vamos trabalhando com esses conceitos. Nós vimos que é uma forma de organizar melhor nossos métodos e atributos. Nós precisamos da palavra reservada class, onde nós passaremos o nome da classe, seguida de dois pontos, e aqui nós temos o corpo da classe. No corpo da classe nós teremos nossos atributos e métodos. Os métodos podem ser os construtores, aqueles que servem para criar os objetos, os destruidores, que servem para quando você quer destruir um objeto, ou qualquer outra função que seja interessante para que o seu objetivo seja alcançado. Já os pacotes, eles são pastas que elas têm a função de agrupar módulos, né? Módulos que são relacionados, né? Então, funções, classes e módulos melhoram a organização de um projeto. Um projeto complexo pode ter diversos módulos. Pacotes agrupam módulos com objetivos semelhantes. E você pode ter, dependendo do tamanho do seu projeto, dezenas, centenas, milhares de pacotes. Cada pacote desse com dezenas, centenas, milhares de módulos. Vamos ver como funciona isso no nosso sistema operacional. Então, cada pacote é uma pasta, mas não é qualquer pasta. Dentro dessa pasta tem que ter este arquivozinho aqui, obrigatoriamente. Underline, underline, init, underline, underline, .py. Não precisa ter nada dentro, certo? Se você botou esse arquivo dentro de uma pasta ou subpasta, significa que aquela pasta ali é um pacote. Então, obrigatoriamente, o arquivo init pode ser vazio ou ter inicializações do pacote ou da variável underline, underline ou underline, underline. Pesquise. Isso aqui é um pacote, por quê? Porque dentro desta pasta tem este arquivo init.py.
Isso aqui é um pacote porque tem init. Aqui é um pacote porque tem init. Aqui é um pacote porque tem init. Veja, eu tenho um pacote chamado sound e dentro de sound eu tenho 3 subpacotes. Tenho formats, effects e filters. Dentro de cada um desses subpacotes nós temos os módulos. Então dentro de formats tem vários módulos, mais módulos em effects e mais módulos em filters. Sound é a pasta do projeto, é a pasta principal. Formats, effects e filters são pacotes, pois estão dentro da pasta sound, que contém um arquivo init.py. Então veja, todos precisam, certo, pessoal? Então, um pacote pode conter vários subpacotes, como nós vimos aqui, um subpacote, subpacote, subpacote. Veja a seguinte estrutura, nós temos aqui o módulo karaoke.py dentro da classe player. Este módulo que está dentro do pacote filters e filters está dentro do sound. Como é que nós precisamos utilizar o nosso import para utilizar a classe player que está dentro de karaoke? From, e aí eu boto o caminho sound filters karaoke, sound.filters.karaoke, e aí eu importo a classe ou a função que eu quero. No caso eu quero importar a classe player, então player. Eu poderia botar aqui vírgula alguma coisa, vírgula alguma coisa, vírgula, tudo que estivesse dentro de karaoke. Mais dúvidas? Procure a documentação, tá aqui, fique à vontade. Forte abraço, tchau, tchau.